Artigo 311-A. É um artigo muito criticado pela doutrina, não o dispositivo penal, né, mas a sua inserção aqui no artigo 311-A, né, num capítulo que trata das fraudes em certames de interesse público, quando a gente está tratando aqui de crimes contra a fé pública ou outras falsidades, né? Porque o que eles falam, né, que na verdade o legislador inseriu esse dispositivo aqui por questão de economia, né, porque não tem nada a ver aí. Então diz lá o artigo 311-A no caput: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previstos em lei. Então, utilizar ou divulgar, o que ele quer dizer? Indevidamente. Eu tenho a informação sobre qualquer um desses certames e eu utilizei ou divulguei sem poder. Mas bom, primeiro, o que é certame, né? Vamos falar de certame. Certame, na verdade, é o gênero de onde são espécies o concurso público, a avaliação, exames públicos, o processo seletivo e o exame e o processo seletivo aqui, né? Então, enquanto a gente tem o certame como gênero, nos incisos nós temos as espécies. Então, se a gente parar para pensar num certame público, qualquer que seja ele, a gente sabe que prevalece o princípio da publicidade. Mas o princípio da publicidade ele tem limites dentro do certame. Então, a gente tem a publicidade do edital, a gente tem a publicidade depois do resultado. E as pessoas que participam acabam tomando conhecimento de todo o certame no final. Durante não. Né? Por exemplo, né, como é que eu vou ter conhecimento das questões da prova? Eu tenho conhecimento pelo edital do que vai ser exigido. Agora, das questões, das respostas, eu não tenho. Isso é sigiloso. E aqui, a gente tem um especial fim de agir aqui nesse dispositivo, ó. A fim de beneficiar a si, né, eu utilizo, ou seja, chega às minhas mãos as questões que serão utilizadas no concurso público, eu estudo elas, presto o concurso e passo. Então eu utilizei aquela informação que eu tinha, né, para benefício próprio. Ou então eu fiz isso e entreguei para uma terceira pessoa, para um amigo, marido, esposo, seja lá para quem for. Então foi para outrem. Ou ainda eu quis comprometer a credibilidade. E no serviço público, querer comprometer a credibilidade do ato praticado por outrem é o que mais acontece no serviço público. Né? Um funcionário, um agente público, um servidor público, querendo comprometer a credibilidade da administração, principalmente quando ele não se dá bem com o gestor público, com o prefeito, com o governador, com o presidente ou com o chefe imediato dele. Então ele tem aquela ideia, não, agora eu vou fazer alguma coisa que eu vou tirar a credibilidade do que ele faz. Né? E ele pode se valer dessas informações para tirar a credibilidade. Seria mais ou menos um exemplo, né? A pessoa lá brigou com o ministro da Educação, por algum motivo lá, vai ter o Enem e para poder derrubar o ministro, ele vaza uma prova do Enem. Né? De alguma forma entrega para alguém. Mas não é para beneficiar ele, nem para beneficiar outro, mas é para retirar a credibilidade do certame, né? Do Enem. Então, o problema dele é com a chefia dele. Então, ele faz isso e ele tira a credibilidade. Ou até o conteúdo sigiloso, né? Porque isso é sigiloso, ele mostra, sigiloso nada, todo mundo sabe, né? Eu consigo aqui, ó. Isso não é mais sigiloso, todo mundo já sabe.
O parágrafo primeiro. Depois a gente vai falar de algumas questões interessantes aí, viu? Não, antes deixa eu falar aqui, ó. O conteúdo sigiloso de concurso público. O que é concurso público? É toda aquela prova que objetiva obter um cargo público, ingressar num cargo público. Esse é concurso público. Avaliação ou exames públicos. Isso daqui são aquelas provas para testar conhecimento, padrão de eficiência. O presidente atual, ele falou que ele ia... o ministro da Economia, não sei qual deles lá, falou que eles queriam testar a eficiência dos funcionários públicos e quem não fosse eficiente seria demitido, né? Eles falaram que eles iam implementar isso. Na verdade, isso está na Constituição Federal desde 1988. No estado de São Paulo, o governo Covas, ele começou a implantar esse sistema. É um sistema que não dá muito certo, depois a gente pode até conversar sobre isso. Tem muitos problemas, é muito difícil de se chegar a esse resultado que ele pretende ter. Tá? Processo seletivo para ingresso no ensino superior, ao vestibular. Né? E a gente, né, ouviu aí na região falar sobre problemas com vestibulares, em algumas instituições de ensino superior, e essa fraude, essa utilização, a divulgação dessa prova ou de algumas informações sigilosas, ela é criminosa, né, ao crime. Não sei dizer se aquelas pessoas que a imprensa divulgou estão respondendo por esse crime aqui. Né? De qualquer forma, né, a gente tem essa possibilidade. Exame ou processo seletivo previstos em lei, ou qualquer outro, né, que o legislador abriu, né, numa interpretação analógica, né, qualquer um que a lei criar pode se enquadrar aqui sem nenhum problema. Né? Nós falamos do processo seletivo, do concurso, mas o concurso público e o processo seletivo. A grande discussão que há é no tocante à cola eletrônica. Né? A cola eletrônica constitui crime ou não? Com relação ao 311A, não, porque ele não entra aqui de forma alguma. Né? O sujeito está lá fazendo a prova e tem um outro passando para ele os dados da prova, as informações da prova para ele responder. Ou ele aqui dentro se comunicando com a pessoa lá fora, né, de forma que ela tome conhecimento das questões e acabe passando as respostas para ele. Será que a gente se enquadra aqui? Se a gente tem como tipificar no 311? Não dá, né? Se a gente pegar aqui o tipo, né? Utilizar ou divulgar com o fim de beneficiar assim ao outro ou de comprometer, a gente teria o crime? O cara que está lá fora falando. Algum tempo atrás se entendia que ele estaria cometendo um crime de estelionato. Se entendia que ele estava cometendo um crime de estelionato. Depois o STF veio e disse que não, que esse fato é atípico, que não há possibilidade de tipificar o estelionato, né, nesses casos aí. E aí parece que o legislador não andou bem na redação desse tipo aqui, porque acabou ficando meio por fora, o que é, o que não é, se pode ou se não pode. Agora, uma coisa importante que a gente tenha em mente, né? Quando a gente fala, com exceção do inciso 3º, que fala do processo seletivo, né, nos outros casos tem a ver com órgão público. Então, é concurso para cargo público. Se for um processo seletivo de uma empresa privada, não é crime, né? O fato é atípico. Se for uma avaliação, um exame que não seja público, né, também não é crime. Né? Então, há necessidade, com exceção
inciso 3º, que fala processo seletivo de ingresso no ensino superior, o restante é referente a órgãos da administração pública. Nós temos uma causa de aumento de pena. Não, primeiro a gente tem uma figura semelhante no parágrafo 1º, das mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. As mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Ou seja, não foi ele que fez, mas ele facilitou para que outro fizesse. Ele responde pelo crime da mesma forma. Eu não vejo aí, nem se havia necessidade desse parágrafo 1º, que a gente teria a participação, de qualquer forma, no crime, né? Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena de 2 a 6 anos, né? Tirando o vestibular quando for de universidade pública, em outros casos eu não consigo enxergar quando não há dano para a administração pública, porque se houve o cancelamento do concurso público, do vestibular ou daquele exame, né, prejuízo houve, ela vai ter que fazer de novo, vai ter que refazer o evento, né, o certame, então não adianta, né? E aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado por funcionário público, né? Volto a dizer que eu defendo que o funcionário público criminoso, ele tem que ter realmente uma pena sempre maior que o indivíduo comum. Maravilha? Grande abraço.